Olá, olá, vocês me ouvem? Olá, tá sendo ouvido sim. Ah, então tá bom. Tá bom, tá todo mundo quietinho, né? Então eu falei, nossa, será que tá com defeito aqui? Deixa eu desativar então meu som aqui. Não, só esperar o pessoal chegar mesmo já começa. Tá. Tentando ajudar o pessoal aqui pelo WhatsApp também. Boa noite, pessoal. Aguardar só mais um pouquinho, para a gente dar uma prévia para mais conselheiros chegarem, né? Joyce, como sempre, matando com o vídeo dela. Não para em lugar nenhum. Boa noite, pessoal. A internet de vocês também está ruim, porque a minha está caindo toda hora. Não, a minha tá boa. Aqui, só para falar que a Rosinei tá com bastante dificuldade de entrar. Tô tentando ajudar ela por aqui.
Pessoal, são quase 6h10. A gente dá mais 5 minutinhos para aguardar mais alguém que precisa chegar, ou vocês preferem que a gente já vai dando os primeiros recados aí? Daqui a pouco eu peço para a Joyce fazer essa abertura oficial para a gente, mas é só para a gente decidir entre nós aqui, né? A gente pode ter essa tolerância aí de 15 minutos, visto que a plataforma às vezes tem esse delay com a internet também, a Rosinei está tentando entrar, não está conseguindo, e à medida da reunião também vai chegando mais gente. A Deise já sinalizou também que tem um pequeno atraso, mas comparece. Aí eu deixo para vocês também, se vocês sentirem já a necessidade de iniciarmos, a gente já vai dando início, ok? Aguardo o posicionamento. Por mim, pode começar, mesmo porque também eu tenho uma reunião da faculdade logo depois daqui, né? Boa noite a todos vocês. Eu também penso como a Rosana, né? Vamos começar logo, vamos dar início aos trabalhos e as pessoas vão chegando a tempo para poder pegar essa reunião toda. Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos Decisão lá, é né? sua, presidente. Boa noite a todos. Aí, vamos atender o pedido aí, que a reunião estava marcada para 6h. Dá para a gente, então, já iniciar. A Edilane está aqui comigo ao fundo, mas também está conectada no aparelho dela para configurar a presença. Eu vou pedir para a Joyce, então, fazer a abertura de pauta. E eu gostaria de propor para vocês também, até para a gente ter uma reunião mais dinâmica, a gente tem um regimento aí que rege as nossas ações internas, mas eu ia tentar a gente levar essa reunião assim mais para conversar, para trocar uma ideia mesmo, e no momento que chegar a gente pôr para eleição, para votação, aí a gente segue os critérios que precisam ser seguidos mesmo, até para todo mundo ter mais oportunidade de fala, de reflexão, ok? Joyce? Almir, Oi, só gente. desculpa. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Joyce, o Igor quer falar alguma coisa. Na verdade, eu estou aqui conversando com ele. Antes da gente ler a pauta, eu gostaria que ele fizesse aquela chamadinha com todo mundo que está presente, que aí isso ajuda a gente depois para fazer a ata, para ver quem está aí conectado. Perfeito, eu avisei ele também, então vamos primeiro nesse procedimento, dizer os presentes, aí já segue a Vai lá, Joyce. Igor. Tudo bom, gente? Boa noite. Então, só anunciando quem está presente hoje nessa reunião extraordinária: a Roberto Braganholo, a Rosana, a Fabiana Malamã, a Kimberly Grazielli, Reinaldo, Edilane, Rafael Bolito, Joyce, Almir, Thomas e Igor Tomás. Tem eu também, a Edilane. Sinto muito, é que não apareceu todo mundo aqui para mim, então vou repetir aqui. Estamos com a Joyce, Almir, Edilane, Fabiana, Kimberly, Rafael Bolito, Reinaldo, Roberto, Thomas e Paulo Rogério acabou de entrar. Maravilha, podemos começar então? Boa noite a todos os presentes. Daqui a pouquinho também o pessoal vai chegando mais. Enquanto isso, eu vou fazer a leitura da pauta e fazer alguns comunicadinhos rápidos e aí a gente já começa de acordo. Vamos lá, nossa convocação, a pauta, temos 6 itens de pauta. O primeiro é a sugestão de calendário anual para as próximas sessões ordinárias. 2, consulta de sugestão de cadastramento online de artistas e pontos culturais do município. Terceiro, edital emergencial do Fundo Municipal.
o quarto, Plano de Ação para 2020, e o quinto, Plano de Aplicação do Fundo Municipal de Cultura para 2020. Então, essa é a nossa pautinha. Deixa eu fechar aqui. Outra coisa, vamos agora aqui às nossas justificativas. De justificativas, a gente recebeu só a ausência do Marcelo Dozena, que comunicou aqui que já tinha uma outra reunião também pré-agendada. E eu também gostaria de fazer uma correção, que na reunião passada eu não citei a justificativa da Fabiana Malamã. E ela depois entrou em contato comigo e disse que ela tinha mandado no e-mail, a gente conferiu, realmente estava lá, e eu passei partido e não vi. Então, desculpa, Fá, e aí eu preciso, vocês aceitem aí a inclusão da justificativa dela. E também isso, como os e-mails têm aquele responde, vai para todo mundo, às vezes a pessoa justifica no meio e eu acabo não vendo. Então, se na hora da reunião eu não justificar e você mandou e-mail, você, por favor, chama a gente aqui que a gente já faz essa correção. Tá bom? Então, de comunicados são somente esses. Outra coisa, eu mandei lá no grupo, no dia 1º de junho, que que saiu a portaria de nomeação do nosso conselho. Então, como para registro, então aqui eu vou pôr na reunião, né? Saiu o nosso decreto, nomeação do conselho, bonitinho, finalmente, portaria. O Almir agora é definitivamente nosso presidente. Então, depois eu vou subir também esses documentos lá no nosso Drive, tá bom? Almir, é contigo, meu querido. Oi, gente. Boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez a presença aí de vocês. Nós estamos aqui, mais uma vez, configurando grande participação da sociedade civil nessa reunião. Isso eu sempre exalto, porque o Conselho ele precisa olhar para a cidade como um todo, além das esferas municipais que a gente tem aqui, a representatividade por parte do poder público, né? Bem, para a gente tentar fazer uma reunião mais dinâmica, eu queria ver com vocês, na verdade, sobre o nosso calendário de reuniões. Na verdade, isso é para ser feito preferivelmente na primeira reunião do ano, que já define os encontros que vão acontecer durante o ano, até para evitar esse tipo de situações de ou ausência ou compromissos que chocam com a mesma data, e a pessoa tem que ficar ajustando para tentar participar e querer estar nos dois. Então, isso evita bastante coisas, né? Da minha parte, eu também participo de outras organizações, assim como muitos aqui, né? Tem suas aulas, seus afazeres, seus trabalhos, enfim, suas reuniões online também. Eu acredito que isso interfira, né? Então, assim, alguns que eu já participo, temos datas fixas já de reuniões, estipuladas por semanas ou dias da semana. E o nosso Conselho de Cultura, ele não tem, a gente sempre sai daqui marcando uma próxima data. Isso tem um lado favorável, mas também tem um lado que deixa ali, né, a derrapar algumas vezes que a gente não consegue atingir o 100%. Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, para a gente já meio que pré-definir, não sei se a primeira semana, segunda semana, terceira semana, ou quarta de cada mês. Mesmo que a gente ainda não tenha pauta para esses próximos encontros, a gente sabe que ele acontecerá, e nós vamos aí, a Samanta ingressou na reunião também, né? Nós vamos aí dando sequência nos trabalhos do Conselho, mas com já pré-agendamentos. Se houver necessidade de cancelamento, a gente faz o protocolo que o regimento pede, ok? Aí eu gostaria de ouvir vocês, se a gente propõe, ou estipula semanas sem pensar datas, ou já tenta mais para frente selecionar umas datas estratégicas, mas para que a gente tenha um caminho aí para não chocar com reuniões. Eu, por exemplo, já tenho do sindicato e do CMJ, tem datas que eu não vou poder estar com vocês, a depender de como for, por conta dessas reuniões que já são definidas por eles. Então, é pensando nisso que eu trouxe essa problemática. Aí eu vou abrir para vocês se colocarem aí suas opiniões e aí a gente faz uma decisão no final. Bom, eu queria dar uma sugestão, pode ser? Eu imagino que, assim, das últimas reuniões que a gente tem feito, a quinta-feira foi o que realmente tem dado, né, mais continuidade para as pessoas que estão envolvidas. Então, eu sugeriria a primeira ou última quinta-feira do mês, talvez. Não sei como que fica isso para vocês. É uma data que é fixa, porque entra na quinta-feira, mas não necessariamente o dia é específico, né?
Para mim, de quinta-feira, que eu já tenho o CMJ toda a primeira quinta do mês. Então, para mim, já seria um problema ser a primeira quinta do mês. Não sei se, de repente, a gente jogar para as outras, né? Do mês, segunda, terceira ou quarta. Aí eu preciso de vocês. Oi? Eu acho que a gente podia deixar para a última semana, porque os últimos meses já acabaram sendo sempre as ordinárias, né? Sempre aí no finalzinho do mês e tal. Então, talvez para a gente terminar o ano, continuar nessa sequência aí, para ficar tudo no final do mês. A última semana do mês. Alguém se opõe em relação a isso, pessoal? Posso dar uma sugestão? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Eu ia sugerir, para mim tanto faz, pode ser que nem a Joyce deu o exemplo aí da última semana, mas propor o rodízio, né? Que vai ser difícil manter uma data fixa aonde todo mundo pode, né? E, por exemplo, no meu caso, que tem aula de quinta e sexta-feira para o EJA, né, que é no noturno, esses dias eu nunca vou poder participar, né? Então, se marcar fixo toda quinta-feira ou sexta, é uma data que eu nunca estaria, né, nas reuniões. Então, eu ia propor de um rodízio, não sei, dependendo se é segunda, daí no próximo mês terça, daí no próximo quarta, até chegar na sexta. Mantendo a última semana do mês, né? Eu acho que isso é importante, porque tem a democracia, né? Assim, na verdade, a gente estabelece ali uma última semana que a gente sabe que a gente pode estar organizado ali para o conselho, no entanto, nós vamos ter gente que tem compromisso na segunda ou que tem compromisso na terça e assim por diante, mas também consegue, revezando o mês, com que essa pessoa esteja presente em alguns momentos. Eu concordo com esse rodízio, também acho importante. Posso, Reinaldo Facchini? Uhum. Eu acho que, assim, vou falar que nesse momento, eu acho que fica meio difícil a gente ficar pensando nisso, porque, assim, voltando ao normal, falo por mim, eu creio que o que eu puder pegar de trabalho, eu vou pegar. E, geralmente, eu não sei como vai ficar esse mundo agora. Eu acho que a gente podia pensar, deixar essa discussão mais para frente um pouquinho, porque nesse momento a gente tenta marcar para o mês que vem. A gente não sabe o dia de amanhã ainda. Está muito confuso. Então, Reinaldo, sabe o que acontece? Na verdade, a gente está tentando assim, o Conselho já vem passando desde o começo por uma série de problemas que precisavam ser regularizados. Inclusive, essa questão do calendário é uma prerrogativa do regimento, ela tem que ser feita na primeira reunião do ano, e ela nem foi feita. E é assim, as pessoas também, como eu estou dizendo, eu tenho problemas com isso, porque mesmo com pandemia ou sem pandemia, eu tenho outras reuniões, outros segmentos que, de repente, eu vou ter que deixar aqui. Eu entendo a questão que nós estamos numa emergência, mas se a gente puder deixar encaminhado esse calendário registrado, assim, se a gente tiver uma fiscalização, um problema com o conselho, não, está aqui, a gente tem um calendário já estipulado, porém, se ele tiver que ser flexibilizado por conta da pandemia, em consideração os artistas também que vão estar voltando às suas atividades para ter recuperação de renda, etc. Aí nós vamos também registrar em ata, também ter tudo fundamentado, mas eu acho importante a gente tentar andar certo já desde o começo, assim, já era para ter feito isso, plano de ação, plano de aplicação do fundo, já era para ter sido feito, ele não foi. Então, assim, a gente só está derrapando, deixando coisa para trás. E o calendário é uma delas. Se a gente for ver no regimento, ele vai dizer isso claramente. Não sei se alguém tem mais isso, assim, acho que os conselheiros que estão mais tempo vão falar melhor sobre isso também. Eu estou elucidando algumas coisas que eu já vi no regimento, mas isso é pedido, né? Posso falar, viu? Oi? Eu também concordo com o Rafael, mesmo porque toda quinta-feira, não, a cada 15 dias, de quinta-feira, eu tenho reunião com meu facilitador do projeto Integrador em Cidade, então, é um pouco demorado. E, assim, talvez eu também não possa assistir quando cair na quinta-feira. Então, eu concordo com o Rafael com esse rodízio de dias, eu achei super interessante. Ok. Então tá jóia, assim, não sei. A Samanta também concordou, né, pelo bate-papo, ela colocou ali escrito também que concorda com o rodízio, né? Quero falar. Então, será que se a gente estabelecesse, por exemplo, um dia, vamos dizer assim, todo dia 25, será que a gente não consegue? Isso é só um exemplo, tá?
uma flexibilidade maior, porque assim, o que eu vejo é que eles têm interesse em participar, né? Você vê que é uma coisa que eles ficaram preocupados, né? Porque, por exemplo, para mim, a quinta-feira, se fosse a última quinta-feira do mês, para mim seria perfeito. Mas eu vejo que, assim, a interação de todos é muito importante. De repente, alguém que faltou podia estar entrando com uma ideia naquele dia e tal. Então, de repente, se a gente, né, para a gente conseguir essa flexibilidade, todo dia 24, todo dia 23, alguma coisa assim, né? Então, ficar aquela data, que seria aquela data, talvez, que né, todo mundo sabe, dia 25 eu sei que tem reunião. E independentemente do dia que caísse, entendeu? Tipo, caiu no domingo, né? Não, a gente estaria lá para participar da reunião. Sei lá, uma ideia. Sim, Fabi, na verdade, o que você está dizendo é mesmo, vai acabar entrando no rodízio naturalmente, né? Isso, mas fica ficando a data, né? O dia, né? Fixo, né? O que acontece? Não fica gerando aquela confusão assim, nossa, mas será que no mês que vem é na segunda? Será que no mês que vem é na terça? Tal? Todo mundo sabe que é tipo assim, é no dia 25. Estou dando só um exemplo aqui. Não, e tudo aí, bem. Legal. O que a gente precisa lembrar desse detalhe, Fabiana, se a gente estipular assim, né, que a Joyce depois vai regimentar isso, deixar organizado, subir no Drive, se colocar toda a última semana do mês, é uma coisa. Agora, se colocar todo dia 25, pode calhar de cair num final de semana, sábado ou domingo, ou um feriado também, né, pensando futuramente. Não sei se isso também quem está aí presente, se quiser falar sobre isso também, contribuir com essa ideia da Fabiana. Porque assim, a gente só se encontra uma vez no mês, né? Sim. Por exemplo, eu de sábado, não agora nesse semestre, né, que com a história da pandemia, essas histórias dos eventos ficaram cancelados, né? Mas, por exemplo, num dia que caísse num sábado, eu não poderia, né? Mas outra pessoa, né, que não poderia estar na quinta, por exemplo, ela vai poder estar no sábado. Então, assim, de repente, para conseguir essa flexibilidade, uma ideia. Abra o pessoal. Quem gostaria de posicionar também, eu acho que o Braganholo também não tem problemas com data, o Braga diz. A Fabiana está sugerindo uma data fixa. Aí eu gostaria que vocês falassem sobre isso, se tiver alguma oposição, ou se a gente mantém. Acho que a gente já chegou no meio caminho aqui. A gente poderia estipular uma data fixa na última semana do mês, ou estipular a última semana do mês, né? O que vocês acham? Paulo também disse que não tem problemas com data. Olha, acho que uma data fixa na última semana do mês, eu acho que talvez é o que vai casar melhor, né, para as pessoas, porque uma data fixa, sendo a última semana do mês, né, e sendo uma data fixa, você sabe que vai dar aí entre dia 21 e 28, vai fazendo um calendário de 4 semanas. Acho que uma data entre 21 e 28. Sim, estou dando uma olhada rápida. Pessoas participar melhor e vai revezar sempre, né? Julho aqui a gente tem 27 a 31, que é durante a semana, 25 a 28 de agosto, 28 a 30 de agosto. Acho que a gente não teria problemas nesse sentido. 26 a 30 de outubro, 30 de novembro, 29 e 30 de novembro, 28 a 31 de dezembro. Eu acho que a gente, não sei, se vocês acham que pode escolher o meio termo aí, 25, 26. Também o que eu gostaria de posicionar, não sei, em relação a todos também, eu tenho um cuidado com os trabalhos de final de semana, feriado também, porque a gente sabe que a gente está numa levada, gente, que a gente acaba atuando com muitas outras frentes de trabalho. E se a gente não preserva, a gente acaba escolhendo o dia do feriado ou final de semana para continuar trabalhando por conta de uma organização interna. Eu preferia que essas reuniões acontecessem de semana, como tem acontecido, porque é onde eu levo a vida mais acadêmica mesmo, trabalho, profissional, e eu gosto de pensar nesse lado que o ser humano precisa também desse cuidado pessoal, né, do seu descanso semanal, de se desligar, e, enfim, não sei como vocês pensam sobre isso, mas eu optaria ali no meio da semana, né, de segunda a sexta. Se alguém tiver alguma oposição. Não, tem um neném querendo falar. Alguém
Gostaria É de que falar alguém sobre isso. acabou de fazer uma arte, hoje é reunião, hashtag Vida Real. Bonitinho. É o seguinte, eu acredito que a gente pode pensar num meio do caminho que atenda a todas essas necessidades. Para mim, tanto faz qual é o dia da última semana, mas se a gente escolher uma data fixa, é todo dia 25 do mês, e quando cair de sábado e domingo, fica para o próximo dia útil, por exemplo. Porque daí a gente faz com que nunca caia no final de semana. Eu já olhei aqui no calendário, o dia 25 daqui para frente, a maioria cai no dia da semana, mas uma vez ou outra aí vai cair num domingo, né? Por exemplo, se fosse essa data a ser escolhida, eu só fui olhar para ver se já caberia. Então, assim, caiu num domingo, vai ter que ir para segunda-feira, por exemplo. Fica para o próximo dia útil todas as vezes que cai no sábado e no domingo, talvez. Seja um caminho, não sei. Eu também prefiro de dia de semana. E alguém mais se posicionaria sobre isso? É contrário dessa opinião? Eu sou a Não, eu favor. gosto dessa ideia. Eu acho que dia 25 resolve também, né? Entre dia 21 e dia 28, eu acho que é exatamente isso. Marcar, colocar dia 25, fica fácil de lembrar e vai ter essa rotatividade que a maioria das pessoas precisam também. Eu concordo. Eu acho que não vai se aplicar, mas se entrar feriado, eu acho que seria a mesma questão, né? Exato. Joga para a próxima data útil, né? Para frente. Então, na verdade, isso acabaria ser ou na segunda ou numa sexta-feira, né? Ok, podemos bater martelo assim, gente, todo dia 25 de cada mês. Se alguém for contra essa decisão, se está atrapalhando, se vai prejudicar, já se posiciona para a gente pensar. Ok. Tem gente que está escrevendo. Acho que podemos fechar então, né? Todo dia, 25 de cada mês. Assim a gente se organiza também, a Joyce também, coitada, que tem tantas afazeres aí, né, Joyce? Então já está programando para aquela data. Ok, Perfeito. meta cumprida. Pauta 2, gente. Consulta de cadastramento online dos artistas e pontos culturais do município. O Braga já tinha até falado disso na outra reunião, que vindo a lei emergencial federal e também a gente pensando no Fundo Municipal de Cultura, a gente ia precisar ter um campo aí de seleção, de saber quem são essas pessoas da cidade que existem aí, né, que conversam, que produzem cultura, enfim. Eu tive um contato com o Igor brevemente, ele elaborou um cadastramento online, ele até dividiu comigo, eu não acabei não dividindo com todos, até para a gente acertar entre nós, como que a gente vai passar isso para frente. Até eu vou passar para o Igor falar sobre isso, que a gente refletiu um pouco dessa questão. Ele trouxe ali dentro desse cadastramento muito do nosso plano de cultura, que ele cita ali os setoriais de cada área. E aí eu entrei também numa questão assim de tentar aprofundar um pouco mais, mas a gente entendeu que esse momento seria básico mesmo, central. Não daria para a gente aprofundar muito, senão a gente não vai ter um resultado eficiente. Igor, você pode só dividir essa experiência com todo mundo para depois a gente socializar esse cadastro e concluir ele para a gente já dar andamento? Claro, sem problemas. Na verdade, eu tenho uma outra informação aqui. Infelizmente, eu não sei porquê, mas essa reunião ela vai ser derrubada daqui 10 minutos, tá? 9 minutos, para ser exato. Então, tipo, vai ter que gerar um novo link, etc e tal. Enfim, assuntos do ofício. Em relação ao cadastramento, eu acabei de jogar o link aqui para vocês, né? Eu me baseei numa pesquisa também que a cidade de Presidente Prudente está fazendo, né? E dá para entrar, né? Eu sugiro, na verdade, que vocês dêem uma entrada, dêem uma olhada e tudo mais, porque eu fiz baseado em algumas metodologias, né? Para poder separar esse cadastro. A ideia desse cadastro é que ele seja, no primeiro momento, um cadastro geral, primeiro para a gente conseguir mapear todos os artistas da cidade, sem ter uma preocupação primeira, né? No momento, assim, muito grande, como se essa pessoa é artista ou não, se bem que tem alguns dispositivos que eu coloquei nessa pesquisa que já inibem um pouco essa falsificação, né, de dados, etc e tal, para que num segundo momento, cada setorial, né, fizesse uma pesquisa secundária com mais informações, com análise de currículo, por exemplo, análise de portfólio, etc e tal, que realmente pudesse afunilar. Tá? Então, a ideia principal, na verdade, é fazer, primeiro, duas grandes pesquisas, né? Uma maior, que é essa daí, que mapearia todas as pessoas na cidade,
e depois o que realmente elas fazem, se elas podem comprovar, né, essa ação artística dela, né, independente. Nessa parte, né, ainda está um pouco solto, né? Eu me baseei aqui na divisão que o próprio plano de cultura faz, né, na divisão das pastas, e na questão das atividades artísticas eu me baseei pelo Cadastro Brasileiro de Ocupações, o CBO, né, que é realmente a classificação oficial, né, para todas as pessoas que trabalham de alguma forma, que têm carteira assinada, elas são registradas, né, independente do que ela faz, e elas são classificadas com código e tudo mais, né? Então isso é um segundo processo. É mais ou menos isso. Na verdade, eu gostaria que vocês entrassem, né, fizessem aí esse cadastro e tudo mais, e no final não apertassem enviar. É só para realmente ter essa experiência, ver o que vocês acham, né, disso daí, e aí a gente bateria o martelo nisso e jogaria isso para frente. Outra coisa que, assim, sendo aprovado, seria interessante que a gente tivesse acesso, né, e a colaboração das entidades públicas para poder fazer com que isso fosse publicado para o maior número de pessoas possíveis, né, dentro de Pirassununga, né, que é o que cabe. Então, acesso, por exemplo, à imprensa oficial, usar, por exemplo, os logos e os brasões, né, da cidade, da Secretaria de Cultura e esse tipo de coisa, tá? É mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só falar. Bem, Posso fazer uma parte? Sim. Gente, assim, eu entrei nesse Google Forms que o Igor preparou. Tá muito legal. E o pessoal, assim, vamos por partes. A princípio, a gente estava fazendo esse cadastro para nós, né? Para nossa lei emergencial municipal e tudo mais. Aí a lei federal foi aprovada no Senado, agora está lá na mão do presidente, tiriritará. Se essa lei sendo aprovada como tudo indica que vai dar tudo certo, a gente vai receber verba federal que vai para o fundo, e a gente também vai precisar de um cadastro para fazer essa distribuição e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa bolar, em vez de fazer 2 cadastros, um para o municipal, um para o federal, a gente já fazer um completinho, bonitinho, para atender toda a demanda, tanto de um edital quanto de outro, enfim. Até isso, a Rosana e o Braga, que estão acompanhando aí o curso que está sendo dado, eles podem depois explicar melhor isso. Eu estou sabendo por cima, eu li a lei hoje, então eu sei assim que vai entrar escolas, instituições culturais, tem MEI, tem OCIP, engloba muita gente, então esse cadastro teria que ser um pouquinho mais abrangente. O projeto de lei que eles disponibilizaram tem já umas regras assim de comprovação, então talvez a gente pudesse também já utilizar tudo isso. Então é uma coisa para a gente pensar, e depois a Rô e o Braga podem explicar melhor para a gente aí essas questões. Ok. Só fazendo um apêndice também. Depois que o Igor fez esse primeiro cadastro, dividiu comigo, aí eu acabei também dividindo com todos os conselheiros, porque foi pensando nesses detalhes, né? Eu lembro que eu falei abertamente para vocês, e aí algumas pessoas entraram em contato comigo, se não me engano foi da música, a Samanta do teatro, e a gente falou mais específico, assim, por exemplo, o setorial de teatro, o que vai entrar? Vai entrar a performance, vai entrar o ator, vai entrar o diretor, vai entrar, enfim, entra várias categorias nessa profissão. De música, a mesma coisa. Tem o instrumentista, tem o cantor, enfim, foi com isso que eu me preocupei também. E aí vem de encontro com isso que a Joyce está falando, sobre a lei emergencial, eu vou pedir, inclusive, esses espaços públicos e pontos de cultura, que eu até citei nas outras reuniões também, porque o nosso plano, ele fala da gente ter esse sistema de indicadores culturais, né? Então, ele vai servir para a gente para isso, ele vai atender o nosso plano e também a lei emergencial que vai sair aí. Então, não sei, posso abrir aqui para o Braga e para a Rosana, que estão mais íntimos aí com esses cursos que estão acontecendo, até faço um apelo, a Joyce conversou comigo ontem, que, de repente, se for para a gente entender melhor, os conselheiros também vão ter que se apropriar dessas plataformas, parece que tem os vídeos disponíveis também para acompanhar como é que vai ser isso, porque é de lá de cima que vem, né? Se eles vão pedir regras,
claro que nós vamos ter que oferecer essas regras para que as pessoas se enquadrem dentro delas e sejam beneficiadas também. Então, aí eu acho que, nesse caso, a Rosane Braga poderia falar um pouco sobre essa importância desses critérios mais seletivos, e se vocês também, vocês dois já estão mais afinco, poderiam ajudar o conselho nesse sentido. Vocês, então, já meio que contribuir com esse primeiro cadastro que o Igor fez e aprofundar eles no sentido amplo, né, do governo que está pedindo, Rosana Braga. Então, Só um minutinho, Igor, só um minutinho, gente. O Igor disse que a gente tem um tempo máximo aí que parece que vai cair a reunião. Então, 2 se minutos. cair, você atende, botar lá no grupo do WhatsApp e acessar de novo nova reunião para a gente continuar a linha de pensamento. Para o assunto não cair no meio, gente, é melhor já encerrar, então, e a gente starta no próximo link, não é melhor? Tudo bem, conselheiros? Então, perfeito. Igor, você encerra para a gente busca de você de novo, tá bom? Claro, só 1 minuto, por favor.